Olá, nosso empresário e empresária de muito sucesso no resultado. Estamos aqui mais uma vez. Se porventura você está chegando agora, entra nas redes sociais e nos segue. Instagram e YouTube, @sucesso no resultado, e no Spotify, Sucesso Cast. Hoje estaremos com uma nova convidada, mas uma mulher aqui no comando para falar um pouco sobre o legado de 4 décadas na área de pescados. Aqui está comigo Yasmin Azevedo, da Azevedo Pescados, para contar um pouco para vocês sobre o legado, sobre estrutura, sobre gestão e sobre propósito, que tem tudo a ver com essa convidada de hoje. Yasmin, fique à vontade e se apresente para todos nós. Oi, Ivan, é um prazer estar aqui. Eu me senti muito honrada com o convite da Sucesso. A Sucesso, para mim, foi um presente, sabe? Toda a trajetória que pude compor lá na empresa, dentro do comercial e muito também dentro da nossa estratégia. Então, tenho muita gratidão pelo sucesso no resultado e para mim é um prazer enorme estar aqui. Então, que missão? Resumir 4 décadas, né, aqui ao longo da minha trajetória. Bom, dentro da empresa mesmo, eu não vou falar da época que eu engatinhava, né? Porque já temos aí 3 gerações. Eu tô na 3ª geração. Legal. Mas nos últimos 7 anos eu pude adentrar nesse meio que é gigantesco, né? Do mundo de pescados. Com uma participação ou outra, a minha entrada ela é bem peculiar, porque foi para dar um suporte na empresa numa época de vendas, no período de Páscoa. Na verdade, a gente chama de Quaresma, mas comumente todo mundo vai chamar de Páscoa. E entrei para dar esse suporte, para passar 3 ou 4 meses ali num período de vendas e fui vendo que tinha umas coisinhas para resolver. E dessas coisinhas que eu tinha para resolver, já se foram 7 anos. Uau. Pois é. Isso tem relação com tua formação? Qual é a tua formação? Eu sou formada em Direito. Não tinha nada a ver. Comercial, direito. Olha, a gente teve um podcast com Carla Cavalcante, né? E ela é uma pessoa de direito, também com uma veia comercial absurda, assim. Então, eu digo, Carla, eu fiquei encantada com isso. E agora o oposto também, a mesma coisa aqui. A galera do direito indo para o comercial. Pois é. E no meu caso, assim, eu tenho uma trajetória onde os meus pais, eles eram comerciantes, aquele histórico de acordar 4 da manhã, Super praticamente cedo, já né? tá na rua, 10 da noite ainda não tinha chegado em casa. Então, eu fui criada para ser qualquer coisa menos comerciante, qualquer coisa menos empresária. E aí fui para o direito por conta disso, para buscar carreira pública, enfim, para buscar uma carreira que tivesse. Não estou dizendo que é assim, né? Mas até você ser concursado, a imagem que se tem é que você vai ter estabilidade, horário e nada vai lhe abalar. Então, Verdade. era essa mais ou menos a linha de raciocínio para buscar o direito. E aí eu adorava o curso. Ainda gosto bastante, mas aí não atuo mais desde que eu entrei no comercial. Acho muito difícil você servir a 2 senhores, digamos assim, você está ali administrando Muita uma dedicação, indústria. né? Exato, principalmente quando você tem que aprender na raça, né? Você vai buscar alguns cursos, enfim, mas muito do empresarial veio na prática. E aí não tinha como estar flexibilizando as 2 situações. Mas, assim, quando eu entrei, de fato, toda a minha bagagem era do curso de Direito, então eu não sabia absolutamente nada. Então, meus primeiros parceiros, digamos assim, de consultoria foram o Sebrae. Inclusive, a minha primeira consultora, que foi 5 Passos da Gestão Empresarial, é minha amiga até hoje, que é a Ah, Odineide. que lindo. Ela virou uma amigona minha. E, assim, ela via meu desespero. Acho que eu estava com 20, 21 anos, basicamente, tinha acabado de me formar. E aí ela me deu todo o suporte, enfim, foi abrindo caminhos ali para mim dentro do Sebrae, que foi um parceiro assim que eu super reconheço. Inclusive para quem está começando agora, procura o Sebrae, porque é uma fonte que traz várias fontes, né, de como você participar com um custo bem menor, quando não se sabe ainda quanto que você pode investir. Então, Sim. tem inúmeros parceiros ali que vão te dar uma certa robustez, que vão te ajudar a formar uma base, até para você conseguir ficar mais independente e buscar livremente outras consultorias. Mas é um canal super importante para quem está começando. E foi assim que eu comecei. Carga de direito, muita coisa que eu acreditava que podia melhorar na empresa e a basezinha ali de Sebrae. Então, já foi o meu início de trajetória, sabe? E hoje vocês atuam tanto atacado quanto varejo na lógica do B2C, B2B, né? O Exatamente. que é ser diretora dessas 2 cadeias, assim, que são bem diferentes, assim? O que é que você vê hoje como os principais desafios quando você olha para uma e quando você olha para outra onde você está? Então, vamos lá. A gente começou lá atrás no B2C.
dentro de feira, dentro de mercado, atendendo o cliente. Minha mãe dizia que nunca era para ter medo de concorrente, porque primeiro só era para todo mundo, segundo, se faltasse sacola, você pedia no box do lado. Ah, que Então, lindo. assim, era todo mundo acabava, era aquela concorrência que era muito amiga e a gente foi crescendo dessa forma. Hoje, a gente atua muito mais no segmento atacadista. A gente tem ainda 2 lojas que atendem o B2C, que atende o consumidor final, mas o nosso foco ele está no segmento atacadista. São duas, no meu ponto de vista, são 2 segmentos que precisam de muita estratégia e muito foco. Então, se você dissipa muito a energia, você acaba não obtendo o melhor resultado nas 2 pontas, sabe? Por exemplo, o varejo. O varejo requer uma inauguração basicamente que todo dia. Todo dia é dia de evento. Todo dia você tem que inaugurar alguma coisa. Todo dia você tem um evento para Tem que fazer. ter novidade o tempo todo, né? Toda hora tem que ter novidade. E aí você normalmente tem uma margem melhor, mas aí você tem essa margem melhor para estar ali se empenhando em como gastar tanto energia como recursos mesmo para estar atraindo todo mundo para aquela inauguração diária. E quando você faz isso com uma larga escala, ou se você está iniciando, mas quer seguir por esse caminho, e toda a sua energia é voltada para essa estratégia, eu acredito que faz muito sentido. Quando você está no início, Yasmin, mais 40 anos no início, olha, todo dia tenho que aprender. Imagina. Todo dia tem estratégias para você retomar. Mas se você tenta inaugurar todos os dias algumas lojas e focar na estratégia atacadista, que é custo na veia, acaba não sendo tão. Bom, vou dar parabéns para quem consegue, não é o caso. E aí a gente optou realmente pela veia mais atacadista. A gente conseguiu muitos parceiros ao longo desses anos, clientes parceiros de fato. E a gente acabou se especializando em atender as padarias, os restaurantes, alguns hotéis, pousadas e com selos, né, com registro, se atualizando sempre. E até na fábrica de gelo que a gente também tem, a fábrica de gelo veio por uma necessidade Da própria estrutura de da cadeia, né, própria de estrutura de suprimentos. cadeia de suprimento, exatamente. E até na venda de gelo escama, a gente também partiu para o atacado, né? Então, a gente atende alguns representantes, esses representantes ou donos de depósito fazem a venda no varejo. Então, hoje, muito mais é atacado do que varejo. Eu acredito que menos de 10% do nosso negócio hoje ele é voltado para o varejo. Mas, assim, a gente continua tendo, porque também a gente gosta de entender qual é a dor que o nosso cliente sente, para trazer dessa experiência mais comodidade e mais conforto na hora de apoiar o nosso cliente. Então, é muito bom você ter ali aquela frente mais. Sabe como se fosse uma loja experimental? Então, no início, a gente percebia que algumas peixarias iam lá para ver como que a gente estava fazendo, para ver como que a gente fazia a exposição do produto, o que é que a gente rodava de novidade, e aí eles compravam para colocar na deles. Então, Ah, meio que que virou onda. uma loja modelo, Que assim, sabe? legal, que legal. Não, Exato. então eu vou falar disso, né? Estava eu passando lá pela HFN, que é a Supermix, uma feira que a gente tem aqui, né, de hotel e alimentação para o Nordeste todo. E de repente tem uma degustação de camarões crocantes, né? Aí eu disse: "Ai, que delícia, obrigada, não sei o quê. E vocês são de que empresa?" Azevedo Pescados. Como foi isso? Como foi estar junto com o pessoal da Padaria do Amanhã, né? Aquele espaço muito legal, massa, que a gente teve a oportunidade de também visitar e participar das palestras das meninas lá. Que experiência foi essa? Como foi isso? Então, e essa experiência tem o dedo dar sucesso também. Ah, que bom. Exato, vou te falar. A gente foi para a imersão do ISN e se falou muito sobre ecossistemas, falou muito sobre ambiência, enfim. E aí, numa dessas rodadas que a gente sentava para conversar, eu conheci Dani Figueroa, que é arquiteta conhecida como a Rainha das Padarias. E Certo. ela me deu o cartão dela e estava falando que ela faz projetos. E ela começou a falar com tanta, como é que eu posso dizer, com tanta base sobre os processos que envolvem a arquitetura versus toda a estrutura que a gente precisa na cadeia de produção, sabe? Perfeito. De Que é muito movimentação, específica de exatamente, muito alimentos, né? específica. Atender às exigências É, da Adagro, imagino. atender às exigências da vigilância Anvisa, sanitária, né?
Exato. E atender de forma arquitetônica, sem que isso impacte na sua produtividade, não é uma coisa que qualquer arquiteto domina. Perfeito. Então, assim, para mim já tinha sido, poxa, ganhei o evento aqui no Day Check no Network que eu precisava fazer, conheci, e super interessante. E aí, conversando com ela ainda, ela fez, olha, eu vou fazer uma exposição, eu vi que você, gostei muito da embalagem dos seus produtos, que já é a linha da Almirante, que é uma linha mais comfort food, aquela coisa de pegar o produto, botar no airfry, não ter muito trabalho, comer algo gostoso, sabe? Não é porque tá congelado, disponível, é fácil, que tem que ser ruim. Muito pelo Legal. contrário, a gente tem uma experiência muito boa com esses alimentos, A que minha já é experiência foi maravilhosa, assim, eu achei super gostoso, crocante, estava maravilhoso. que é ótimo. E assim, a gente mostrou para ela essas embalagens, ela amou o produto e disse: "Você quer expor na feira?" Aí eu disse: "Olha, eu não tinha me organizado para poder participar do Super Mix e tal." E ela fez: "Não, mas olha, eu preciso de alguns representantes parceiros e se você quiser expor a marca, você pode levar seus vendedores." Ela abriu assim o Ah, stand que dela legal. para a gente levar a nossa empresa, os nossos vendedores. A gente acabou captando mais clientes, Ah, fortalecendo que a marca, legal. divulgando o produto. E isso só foi possível porque um tempo atrás, 30 dias atrás, eu estava no ambiente certo, com as pessoas certas, né? Então, assim, antes mesmo de ter a EcoSem, que foi o evento posterior, né, Sim. como é que ela falou? Apenas 100 Não mais que empresários, 100. não mais que 100 empresários. Antes mesmo da gente ir para o EcoSem, que já tem essa proposta mais robusta de network, onde as pessoas elas são interessantes e não interesseiras, sabe? É sempre na intenção de ajuda mútua. Sim, E aí, antes mesmo de ir para o evento, eu já estava colhendo os frutos. que Eu não legal. teria acessado a Supermix esse ano se eu não tivesse no ambiente certo, com as pessoas certas. Então, assim, para a gente foi uma experiência maravilhosa, né? Poder, sabe, aquela coisa de vivenciar, de estar ali já experimentando e já se projetando para no próximo ano, se assim Deus permitir, a gente colocar um stand maior, de estar mais, Ampliar realmente a de apresentação, né? ampliar. Gerar Exatamente. descoberta para outros públicos, né? Que legal, que Exato. massa. Então, assim, foi uma experiência gratificante. Eu agora quero falar sobre gestão. Eu sou observadora, viu, Yasmin? Então, eu Meu Deus. observei que quando você estava na imersão Sucesso nos Negócios, eu vejo que você anota bastante coisas, né? Muito, Isso. muito, muito. E acompanho vocês nas redes sociais também. Eu sou dessas, viu, minha gente? E aí vi que, assim, tipo, a SN foi sexta e sábado. No domingo, você já estava postando todo um plano de ação montado, estruturado, sobre o que você ia colocar em prática daquilo que você ouviu. E eu achei fantástico, sinceramente, eu fiquei assim encantada. Eu digo, cara, que demais assim, porque muitas vezes a pessoa vai para um evento e fica naquela achando que é só osmose, né? Vai ser por osmose que a gente vai aprender tudo que está ali. E ela mostrou que não, é preciso a gente agora transformar em plano de ação. Então me conta um pouquinho sobre essa parte de gestão. Como você se prepara para ser uma melhor gestora no teu dia a dia, assim? Eu sei que você é dessas que gosta bastante de fóruns, de estudar. Me conta um pouco como foi isso para dizer assim, poxa, agora que eu vou assumir mesmo essa cadeira, né? Agora que eu vou entrar de fato para o negócio aqui da família, como eu vou me preparar para isso? Como foi essa estrutura sua e o que você hoje faz pós-evento para o pessoal compartilhar essa dica com o pessoal para eles poderem aprender também? Vamos lá. Eu tenho um versículo que eu gosto bastante, que ele fala assim: Conhecereis a verdade e a verdade Ai, vos amo. libertará. E eu sei que no contexto bíblico essa verdade é Jesus, né, que nos liberta de várias coisas, mas eu também utilizo esse versículo para práticas seculares, digamos assim. Então, o conhecimento liberta, acho que a coisa que mais angustia o empresário ou qualquer outra pessoa é não saber como resolver uma dor. É não entender nem o que está doendo, como está doendo, como que, sabe? E quando você tem acesso a um conhecimento específico, vem aquele, sabe aquele ar de Agora eu sei, né? agora eu sei, aquele, descobri, tipo, É muito legal, destravei né? e tal, e aquilo traz uma calmaria, traz tá, às vezes aquele, gera 8.000 ações, mas agora você já sabe por onde começa, né? É, Porque se você sabe qual é o problema, você já sabe, você já tem metade da solução. verdade. Exato. E aí, nessa busca sempre por conhecimento, nessa busca sempre por melhoria contínua, eu acabo participando de eventos e durante esses eventos, a gente acaba se desconectando. Eu tento não mexer tanto no telefone, só para coisas essenciais, assim, para conseguir me conectar, porque ali eu não estou no evento de oba-oba, eu estou procurando insights para melhorar a própria empresa. Então, quando a gente vai para esses eventos, a gente sai de dentro da empresa para pensar mais ainda na empresa.
Então, quando você está com a mente livre, você vai lá tomando nota. Só que durante como é que eu posso dizer? Você está envolvido com tantas informações que você está recebendo, tantos insights, aí você começa a anotar. Começa a anotar pontos de ação que você pode ter, enfim. Quando você termina os eventos, se você não se planeja um dia posterior e de forma imediata para aquilo, então, se o evento dura 3 dias, para mim dura 4. No dia seguinte, eu vou parar. Eu vou analisar tudo que eu escrevi, tentar otimizar em ações práticas, porque às vezes a gente se empolga, escreve parágrafos ali, tem que resumir, né, para contar o problema, já para ver o que é que vai resolver. E eu começo a organizar aquilo que eu entendi que era importante por ordem de resolução. Então, o que dá para resolver primeiro, a gente coloca lá, porque muitas vezes você resolve 10, 15 itens, porque eles são mais fáceis de resolver. Sim. E às vezes você pega um outro que tem uma robustez, que vai precisar de um plano de ação só para ele. Começa por ele, você trava todas as outras ideias que você teve. Verdade. Sabe? Então, assim, tá, o que é mais fácil de resolver? O que é que eu consigo resolver em 2 dias? Aí vai lá, coloca o prazo e coloca para quem você vai delegar ou para quem você vai resolver. Eu, particularmente, uso bastante o Trello. Então, mapeio legal. tudo no Trello. Mas assim, não tem o Trello, é post-it. Eu acho que não tem fórmula mágica, tem o que se adequa a você. É o que funciona para você, O né? que funciona. E aí, normalmente, eu coloco no Trello porque eu vou arrastando lá para os resolvidos. Às vezes, a empresa está na agitação. Seria excelente que não durassem só os 4 dias, 2 ou 3 do evento e mais um. Mas que a gente tivesse mais uma semana com nenhum problema Pra acontecendo. nada, só para executar, né? Só para executar. Mas a gente sabe que, na realidade, não é assim. Você volta para o negócio e tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo e você lá, focado no plano de ação. Outra coisa que me faz escolher, além da resolutividade, do tempo de resolutividade, é o retorno financeiro que aquilo vai me dar. Massa. O Por impacto quê? disso. Exato. Qual é o impacto financeiro que eu vou ter se eu conseguir resolver essas questões? Porque dinheiro motiva, né? Não é tudo, mas motiva. Então, às vezes, são ações de economia. Tá, se eu fizer essa ação aqui, eu consigo economizar R$ 300 por mês. No final do ano, eu vou ter R$ 3.600 de economia. Se eu fizer essa ação aqui, que é um pouco mais complexa, que vai durar um pouco mais de tempo, mas eu começo a economizar R$ 2.000 por mês, no final do ano eu tenho 24 mil, enfim. Verdade. E aí a gente vai priorizando o tempo de resolução e o retorno financeiro que aquilo vai tendo. Vão ficar algumas ações mais complexas. Tem outras que você olha e faz aquela matriz do urgente e importante. Sim. Sabe? E quando você vai para a matriz do urgente e importante, você vê que tem coisas que você escreveu que deixa passar. Porque não vai dar para Não vai, é. Anotei tudo que eu anotei para ter 100% em prática. Não, mas aí você vai para 80-20. Né? Ou conseguir trazer 80% de melhoria, aquele evento valeu porque eu consegui aplicar 80% das coisas que eu pretendia aplicar, ou um único insight salvou um setor tal, trouxe aquele retorno. Então, é muita... Quando você tem clareza do que você está querendo resolver, flui melhor. O Yasmin, é muito engraçado te ouvir falar, porque tu fala um monte de termos, assim, muito de administração, sabe? Eu sou administradora, né? E eu fico encantada, assim, uma pessoa de direito que está na área comercial e está com essa veia de gestão neste nível, assim. Estou encantada mesmo de ouvir, assim, que coisa legal, que massa. Eu brinco que o melhor... A pedagogia é para as crianças, né? Eu ensino, preparo as crianças, mas a andragogia... Meu amigo, o adulto só aprende o que é bom para ele. E para o empresário é bom que traz lucro. Isso mesmo. Então, qualquer termo que vai fazer você trazer mais rentabilidade para sua empresa, eu fico olhando assim, tá, como é que aprende agora, né? Como é que faz? Legal. E às vezes eu me pego com alguns termos de engenharia, sugo o Felipe, meu marido, ele é engenheiro de produção, totalmente com a veia comercial, mas ele sabe todos os termos, aplica, se envolve na manutenção, se envolve... Métodos, ferramentas, Métodos, né? Previsibilidade de produto, Legal. Enfim. E aí ele vai lá, produz, volta para o comercial e fica nessa... E a gente acaba trocando muitas ideias sobre isso. Então, você tem que ter visão holística, né? Ter também humildade para aprender com quem está ali dentro da empresa. Se não tem o conhecimento que você quer dentro da empresa, buscar fora. Mas, assim, a andragogia, ela traz para a gente o que é importante para aquilo. Então, eu só aprendo o que é necessário. Sim. Então, se for necessário aprender termos de administração, como eu te disse, termos de engenharia, voltar para termos de direito, permear entre todos eles e conseguir, nessa sopa de letras, de termos, de tudo, trazer o resultado para a empresa, é isso que vai importar. Na tua estrutura, para você se preparar para isso, que era a segunda pergunta lá, né? Você
teve apoio de mentoria também? Como foi que você fez assim, deixa eu ver aqui o mapa de tudo que eu não sei, ou assim, de parte que eu não sei, é importante saber, para eu poder me preparar para estar nessa gestão, assim. E no dia a dia, na tua rotina também, assim, como é que tu se prepara, assim, deixa eu ver aqui, tantos eventos que eu vou, tem um número de eventos que você se coloca como meta para poder bater durante o mês, a meta de conhecimento do ano, alguma coisa assim, como é que você se prepara? Normalmente eu vou pela a necessidade da empresa. O que é que eu vou Tá. precisar implementar na empresa? O que é que aquilo vai ser interessante para eu trazer para a empresa? Porque é aquilo que eu vou precisar aprender para dar o resultado, sabe? Então, eu vinculo muito, se é profissionalmente falando que a gente vai buscar onde estão as nossas fraquezas, sabe? Eu vou procurar entender o que é que eu preciso melhorar. Então, tem eventos, sim, que eu participo de RH. Tem muito, às vezes não dá para ir presencialmente para os que eu quero, então eu acabo assistindo alguns eventos online. Mas eu sempre estou em busca de mesas de contato com pessoas, de aprender com essas pessoas, de procurar ambientes onde as pessoas vão saber muito mais do que eu, de entender o que é que está acontecendo de novidade. Às vezes é um ambiente de tecnologia, muito mais voltado para sei lá, um desenvolvimento de sistema, eu fico, tá, mas como é que eu posso aplicar aquilo que eu estou aprendendo no negócio? Então, acho que a visão de aplicabilidade, Legal. de tirar daquela coisa muito distante, sabe? E trazer para o feijão com arroz, como é que eu consigo utilizar para o agora? Faz essa diferença. Eu acabo não montando uma agenda para essas imersões, mas eu sempre estou atenta ao que está acontecendo e o que faz sentido para minha agenda de resultado, eu acabo me inscrevendo e dedicando um tempo para isso. No mais, a leitura, hoje o ChatGPT ajuda bastante. Às vezes eu faço, Dá uma luz, né? Dá uma dá uma luz, a gente luz. depois dá as E filtradas. saber perguntar também. Sim. Às vezes eu meto umas perguntas do tipo, olha, como que eu posso saber do tema tal baseado em evidências científicas ou baseado em alguns autores? Então, quando ele vai me responder, ele não responde pela soma de todas Super as gosto de coisas. fazer isso também. Traga-me referências bibliográficas sobre esse Bibliográfica. tema. Eu também vou nessas, amigas minhas, Exato, exatamente assim. exato. E assim, acho que conhecimento tá aí a toda hora, né? É bom e é ruim porque a gente acaba se cobrando muito. Meu Deus, eu tenho que aprender isso, eu aprender. Tá. Então, como é que eu posso dizer, essa complexidade ou essas coisas que a gente começa com autocobrança, tem que aprender tudo, saber tudo, enfim, não ajudam. Então, de fato estabelecer o que é necessário, porque se você quer entender, poxa, ninguém vai conseguir entender de tudo ao mesmo tempo, toda hora. Toda hora a gente tem o que aprender, né? Mas se a gente começar a se cobrar pelo conhecimento do mundo, não Não dá, tem, não tem, não tem exato. nem IA que dê conta. Exato. E eu queria agora que você falasse de um tema que em toda a roda de conversa de empresário eu escuto. Porque a mão de obra, porque as pessoas. Me conta um pouco assim do que você tem feito na tua atividade como rotina, como estratégia até tua, né, se puder contar, para a questão de pessoas, assim, de atrair pessoas para a tua estrutura e de mantê-las também lá. Uhum. Vanessa, eu acho que uma pauta que está se trazendo muito é sobre a geração Z. Porque as dificuldades da geração Z. Porque. E assim, estamos em plena evolução, né? É natural que se a gente não quer fazer mais as mesmas coisas que 20 anos atrás, as pessoas mais jovens também não queiram fazer as mesmas coisas que 20 anos atrás. Eu lido super bem com pessoas da geração Z, né? Acredito que tem muita gente que trabalha conosco de 20 a 24 anos que tem uma responsabilidade, uma bagagem absurda que foi construída dentro da empresa, pessoas que não abrem mão. E eu acho que esse comportamento, porque as pessoas estão desistindo mais fácil das coisas, tem mais a ver com caráter e resiliência do que, de fato, com a própria geração. Porque como que eu tenho num ambiente pessoas que têm a mesma idade e algumas delas simplesmente abandonam a função. Eu tive um caso recente, uma menina passou praticamente quase 30 dias sem ir. E eu tenho outras com a mesma idade que, se eu precisar, qualquer hora estão comigo. Que, se eu precisar me ausentar, tocam um barco. Então, assim, inclusive, com a mesma idade,
acho que entre 20 e 24, eu tenho um analista, que é a Eduarda, que é maravilhosa, que se eu disser assim, Duda, resolve isso aqui pra mim, preciso sair, não posso atender. Cara, quando eu voltar, eu não tenho dúvida que vai estar resolvido. Ai, que Ela vai demais. fazer o que ela puder. Isso eu acho que tem muito mais a ver com os valores da captação que você está trazendo e o que é que você entrega de volta do que simplesmente pela idade. Até porque eu acho que a pauta sobre complexidade de pessoas... Ninguém nunca ouviu assim, lidar com pessoas é muito tranquilo, é muito fácil. Nunca. Sempre foi tema, sempre foi pauta, e agora a pauta é a geração Z. Eu acho que é porque as pessoas também gostam de dar nome pra modinha, sabe? Então, eu tenho problemas com Gen Z. É chique falar É isso chique, agora, né? sabe? Eu tenho problemas com Gen Z. Aí eu fico, mulher, um dia desse mandaram, Gen Z, eu tava entendendo Jay-Z, eu achei que era Jay-Z que tava dando um problema. Eu disse, sim, a geração Z e tal. Eu não tenho essa dificuldade. E já tive problemas com pessoas muito mais maduras, sabe? Na verdade, muito mais velhas, que não tinham tanta maturidade, que Exato. abandonavam o barco também. Então, assim, as pessoas nunca foi tão doce, mas também nunca foi tão amargo lidar com pessoas, sabe? São pessoas. Eu acho que o gestor ele tem que se atualizar para entender o que é que ele vai fazer para atrair essas pessoas, sabe? Se eu não queria ser tratada assim 20 anos atrás, porque eu acho que as pessoas de agora, que estão no quadro de agora, vão tolerar uma coisa que eu também não tolero, sabe? Então, eu acho que tem muita modinha também nesse peso de Gen Z para lá, Gen Z para cá. São pessoas. Pessoas vão ter personalidades distintas e sempre tiveram, né? Não se observava o padrão. E agora elas têm muito mais acesso e mais, como é que eu posso dizer? Coragem de falar, inclusive, né? Que é uma das coisas que eu acho assim super admirável. Aplaudo, inclusive, quando se fala da geração Z, porque elas dizem não. Uhum, Simplesmente, né? A gente antes dizia, não, né? Para dizer um não era uma dificuldade. E eles não uhum, têm problema em dizer, não, eu não exato. vou, não, eu não quero, não, eu não faço, né? Eu acho, e também, pegando esse gancho seu, é muito importante que as pessoas saibam se posicionar, mas que elas saibam esclarecer. E aí, o que difere também é o não posturado. Olha, por essa condição eu não teria condição de fazer. Ou, veja, nessas condições eu não tenho, mas se você conseguir isso aqui, eu faço. E a pessoa também ter essa bagagem de conseguir negociar. Aí talvez seja uma dificuldade mais por conta da quantidade de telas e acesso à tecnologia, individualização Sim, do que, de fato, por não querer negociar, mas por não saber. E às vezes elas não concordo. conseguem se posicionar. E aí o não delas fica parecendo muito mais um não de birra. Só que, na Exato. verdade, ela não conseguiu pontuar o porquê do não. É. Né? Então, o meu recado para a geração Z: Pode olhar para a câmera para dizer. aprendam a negociar, pratiquem esporte coletivo, sabe? Que é uma preocupação que eu tenho, inclusive, com meu filho. É tudo tão Legal. individualizado, é tudo tão personalizado para o seu conforto, para que você sofra menos. Então, uma coisa que eu me preocupo até com a geração do meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, então ele pratica natação, pratica karatê, isso na escola, e a minha preocupação tá, e o esporte coletivo? Por quê? Porque tem que aprender a perder. Porque se ele chegar em casa com a medalhinha, não sei, essa parte você vai cortar também. Chegar em casa com a medalhinha de participação, você pode deixar. Volta. Pode voltar, meu filho. Quando perdeu, perdeu. Quando ganhou, ganhou. Entendeu? Esse negócio de não, medalhinha de participação, veja, participando na vida, você ganha só, acho que experiência, sabe? E como conduzir para a próxima etapa de uma forma onde você, de fato, vai ganhar. Na vida você tem que aprender a ganhar e perder. Esse negócio de medalhinha de participação não dá. Mas eu acho que toda geração ela vai ter os conflitos, ela vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E com a geração Z não é diferente. Eu não tenho essa dificuldade. Na verdade, eu nunca tive dificuldade para permear por diferentes âmbitos de conversa, diferentes níveis de cultura, nem de idade. Às vezes a gente fica brincando. O empresário ele é meio sociopata, meio psicopata, assim, né? Porque, veja, às vezes você tá chorando, aí você seca o rosto, volta rindo. Rindo, né? Tá tudo maravilhoso. Exato, como se nada tivesse acontecido. A pessoa tá morrendo agorinha, já tá rindo de novo, porque você tem que reagir. Mas é o grau de resiliência que acaba tendo que ter, né? Exato. E da mesma forma, às vezes eu brinco que, pronto, vou ter que ter uma conversa com o gerente de banco, eu tô lá explicando a cláusula, pontuando e tal, tentando negociar. Aí, ok, saí do banco, voltei para a operação. Tiro o salto, coloco
coloca a bota de PVC plástica, vai na operação e... Nova skin. Nova skin. E chega lá, e aí, dona Yasmin? Aí eu, e aí, meu parceiro, tudo certo? E, tipo, trocou a conversa. Ô, Aí, cadê a Yasmin, menina do banco? outra coisa Sabe? que eu ia falar era isso, assim, né? Eu vi algumas coisas do Instagram, a leveza que tem na cultura de vocês também. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, assim. Como é que você estrutura a tua cultura? Eu falo muito assim, né? Para mim, RH é cultura e performance, né? A gente precisa pensar sempre assim, o que é que faz sentido para mim como dono desse negócio e como é que as pessoas vão estar aderentes a essa minha cultura também para a gente performar, né? Para juntos a gente conseguir levar isso aqui adiante, né? É verdade. E aí me conta um pouco assim de como você pensa hoje a cultura da tua empresa. Olha, se eu estiver errada, você me corrija. Mas, para mim, cultura é a soma dos valores que a gente estabeleceu. Então, a cultura é algo que, para mim, é algo que você não precisa estampar na parede ou ficar repetindo para que seja incutido na cabeça das pessoas, porque você repetiu a frase várias vezes. Mas é algo que vai ser vivenciado de forma natural, de acordo com os valores do seu comportamento. Cultura, para mim, é o que você faz quando está sob muita pressão ou quando ninguém está vendo, que é naturalmente como seus valores se expressam. Então, a gente fala muito sobre quais são os valores do Azevedo. Fé no propósito, que é acreditar sobre todas as coisas, que independente de como esteja o cenário, tudo vai dar certo. Legal. Lealdade, sabe? Enfim, a gente tem alguns valores, a gente fala sobre esses valores e às vezes esses valores viram até meme, sabe? Às vezes o negócio tá pegando fogo, alguém manda fé no propósito. E tal, e a gente Adorei. fica... Exato. Então, assim, eles viram e eles são perpetuados entre a equipe. E esse humor é natural porque a gente se permite brincar na hora que tem que brincar, enfim. Mas a gente se permite também puxar a orelha na hora que tem que puxar a orelha, sabe? Ter uma postura mais ríspida, porque nem sempre você vai aculturar as pessoas da forma correta. Olha, meu amorzinho, não, tá errado. Se tá errado, tá errado. Na cultura da gente não fala sobre transparência, então se você tá errado, não é que eu vou ter que ser grosseiro com você, mas também não tem como passar a mão na cabeça. Ó, isso aqui não pode acontecer. Ó, o impacto disso que tá acontecendo. Não é, sentar aqui para dar aquele feedback sanduíche, sabe? Olha, você é uma Amenizar pessoa tudo, incrível, né? mas você fez uma, né? Não vou falar aqui o nome. Você fez aquela rime bem grande. E aí depois volta. Mas eu acredito que você vai melhorar. Pô, não Não dá. dá. Sabe, ó. Senta aqui. Não foi bacana isso. Você é uma pessoa que não age dessa forma. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente tem que melhorar. Eu preciso que você haja, senão a gente vai ter impacto X aqui, sabe? E, enfim, e essa conversa franca permite que, na hora que é para falar algumas coisas que não vão ser confortáveis, inclusive super indico um livro que é Cinco Desafios das Equipes. Ai, maravilhoso. Pois é. E ele fala justamente sobre esse olhar no olho para você conseguir corrigir. Se eu não consigo olhar no olho da pessoa, a gente não tem transparência um com o outro. Então, vai ficando aqueles comportamentos velados, eu não vou falar para a pessoa não ficar Ficar chateada e chateado. tal. Poxa, você também cresce na dor, você também cresce na correção, sabe? Eu acho que o que faz essa diferença é a forma de corrigir. Você não vai estar dando um feedback em público, você não vai estar Claro. gritando, não sei o quê. Você pode estar certo como for, você vai perder a linha. E tenho certeza assim que os melhores momentos em que a gente avançou foi quando alguém deu feedback também duro pra gente, mas que disse assim, poxa, que coisa, eu sou melhor que isso, né? Deixa eu Exato, ver aqui como é que eu trabalho esse tema para poder mostrar que realmente eu sou melhor do que isso, eu posso fazer mais, né? exato, exatamente. Eu queria falar agora sobre repertório. Acho que um grande desafio para quem tem pessoas mais novas na equipe também é esse desenvolvimento de repertório, né? Exatamente por serem muito novos, muitas vezes não vivenciaram muitas coisas e às vezes ficam meio, né, meu Deus, para onde vou, né? Como é que você faz para poder fazer com que o seu time tenha a segurança necessária para fazer os avanços deles, assim? Você fala os avanços de maturidade Isso. de comportamento, a gente segue muito uma linha de maturidade bebê, maturidade criança, maturidade adolescente e maturidade adulto. Então, como seria isso? Poxa, a pessoa acabou de chegar, ela pode ser super desenrolada, tem um currículo ímpar. Eu só vou dar para ele de autonomia, vou dar para essa pessoa de autonomia aquilo que eu vou conseguir reverter, até que ela consiga evoluir naquele passo para eu poder liberar alguma coisa a mais. Um exemplo, eu tenho uma pessoa no contas a pagar
que ela faz todos os pagamentos, para mim, inclusive, valida os pagamentos. E eu vou lá muitas vezes só conferir, eu só dou o ok, ela vai fazer por mim. Mas essa pessoa já está comigo há 5 anos. Uma pessoa que chegou comigo há um mês, ela não vai ter a mesma autonomia de pegar o acesso bancário da empresa e vai lá lançar todos os pagamentos como se nada, né? Primeiro ela vai estar lançando os pagamentos para a gente aprovar e outra pessoa vai ter autonomia de fazer. Daqui uns 2, 3 meses, eu libero para ela estar fazendo um Pix de menor valor, abaixo de R$ 200 ou abaixo de R$ 500, e vou observando se ela consegue fazer, mandar o comprovante e outra pessoa está monitorando, porque vão ter outros, como é que eu posso dizer? Vão ter outros pontos de avaliação, né? De não só confiar, mas também de conferir que Sim, aquilo foi feito validar, de né? validar, que aquilo foi feito da maneira correta. Então, eu costumo dizer que aquilo que eu vou conseguir reverter, eu libero de autonomia, sabe? Eu sei que a pessoa consegue e a gente consegue reverter também caso dê algum problema, Sim. tá? E estabeleço muito questão de confiança. Então, numa dessas, por exemplo, até esse exemplo que eu vou dar, aconteceu de eu pedir para uma pessoa fazer um Pix desse de R$ 100. A pessoa estava em teste, já estava comigo há uns 3 meses, tinha uma desenvoltura bacana, etc. Mas aí ela fez um Pix errado de R$ 100. E aí, a gente tem uma cultura de transparência com o resto da equipe. Então, essa pessoa chegou para a equipe e disse assim: cara, fiz um Pix de R$ 100 errado. E agora? Eu acho que eu vou fazer da minha conta para a dona Yasmin não perceber. E a pessoa do lado fez assim: cara, não faz isso. Sabe o que você pode fazer? Vai lá, conversa com ela. Eu já vi ela reverter o Pix com alguns procedimentos com o banco, enfim, até com ação e tal, porque já aconteceu também de fazer uma outra situação errada e ela conseguiu reverter. Não, não, eu vou fazer porque aí ela não percebe, eu coloco de volta na conta. Como é que você vai fazer para conciliar a conta com a receita que não veio de um PDV de Existe, venda, com a exato. receita que não existe? Esse dinheiro vai entrar e você vai justificar como na conciliação? Eram R$ 100 e a pessoa estava Nessa arquitetando arquitetura toda, né? Por um valor desse. por um valor desse. Óbvio, o time me pontuou o que aconteceu. Eu esperei a pessoa vir falar comigo ainda. Eu disse, tá, pode ser que esteja nervosa, vou esperar ainda para, né, vou dar um dia aí de espaço. Já não estava confortável com o dia. Para mim acontecer, eu Claro, tenho que falar claro. na hora. E essa pessoa não falou. No outro dia eu disse, ó, você está sendo demitida. Não é pelos R$ 100 de erro, é porque eu não trabalho sem confiar na equipe, tá? Então aconteceu, eu costumo dizer, não importa qual foi a bronca que deu, me chama na hora, que eu não posso estar acima de você e ser a última a saber, depois vai ficar difícil. E já aconteceu um caso também de uma outra funcionária que não está mais com a gente, mas não por problemas, assim, graças a Deus ela conseguiu rampar numa coisa que ela queria muito, que foi o intercâmbio, enfim. Ah, que legal. Dei super apoio para isso. Enquanto ela estava fazendo o processo de intercâmbio, eu estava junto com ela, estava apoiando, a gente estava preparando a equipe para receber uma outra pessoa, então foi bem bacana também essa transição. Mas ela tinha total autonomia já, e ela já era bem experiente, e ela fez um pagamento de uma conta de energia. E assim, eu tenho fábrica de gelo, então as contas de energia da Imagino, gente né? é valor de carro, assim, né? Ah, E aí essa pessoa, ela foi fazer o lançamento da fatura, certo? E sabe aquelas faturas que chegam com menos de 15 dias dentro do mês, dentro da competência? E ela fez o lançamento da conta da frente e não fez o lançamento da anterior. conta anterior. Então, pra gente, pra mim, inclusive, o valor era muito próximo. A gente entendeu que ainda iria vencer. Chegou lá, saiu pra cortar a energia. Ai, meu Deus. Com a conta trocada. Ela desceu Nossa. na hora e fez Yasmin. Eu fiz uma. Aí, o que foi que aconteceu? Ela, paguei a conta errada, saiu pra... Calma, vamos lá. Primeiro a gente resolve, eu sempre digo, primeiro a gente É, resolve, depois a gente volta pra revisar o processo pra não se repetir. isso. E aí fui lá, falei com o rapaz, expliquei que a gente tinha feito a conta invertida, ele esperou um tempo para a gente conseguir efetuar o pagamento. Poderia ter sido que poderia acontecer do cara não querer esperar, mas ele Parar, disse, ó, né? eu te dou meia hora para você resolver. Você consegue resolver? Consigo, claro. A gente tinha acabado de liberar uma folha de pagamento, tinha Meu R$ 1 na Deus, os conta. reais todos Aí eu indo disse, embora. claro que eu consigo. Aí fé no propósito, É né? isso mesmo. E fiz umas ligações, enfim, não, 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 resolveu o problema. Mas veja, ela não ficou procurando desculpa. Exato. Aconteceu, Nossa, ela super percebeu, crítico. chamou na hora, resolveu e tal. Agora me diz, qual é a chance da pessoa de R$ 100 Fazer uma coisa assumir uma como essa, assumir. responsabilidade de um preço de um erro de um carro, se quando foi R$ 100 ela não quis assumir? E ela já estava comigo há 3 meses, ela já via como era o meu tratamento com a equipe. A equipe sugeriu
delicadamente que ela me Vai lá e procurasse, fala, né? sabe? Isso é cultura, né? Exato. Então a equipe fez assim, vai lá, fala com ela, vai resolver. E ainda assim a pessoa não fez. Então, assim, qual é a chance de eu dar um pouco mais de autonomia? Então, a autonomia, a maturidade da equipe, ela vai sendo testada aos poucos. Não adianta. A pessoa pode ter o currículo de Harvard, ela acabou de chegar. Isso mesmo. Sabe? E se repete muito ultimamente, né? O hard skill é por onde você é contratado, mas o soft skill é o Quando que você te sai, mantém, é por né? onde você cresce, é por onde você ascende. E essa maturidade no comportamento, ela fala muito mais sobre a maturidade, muito mais até às vezes do que a maturidade técnica. Óbvio, elas têm que estar lado a lado. Não dá também para você estar com uma pessoa que é super motivada, super leal, super com você, e a pessoa quer Não consegue chegar entregar ainda. à gerência, mas ela não quer Não fazer o busca. básico, que é finalizar um ensino superior, que hoje você tem faculdades aí de R$ 150, Exato. sabe? Então, a maturidade, ela é entrega e ela é rotina. Eu agora vou perguntar um pouquinho. A gente já teve com vocês também, né? Esse contato foi assim também na consultoria em si. E me conta um pouquinho assim de qual foi a tua experiência em relação à consultoria. Quais foram os aprendizados que você teve em relação a esse momento em que a Sucesso teve com vocês? Olha, acho que dos grandes aprendizados, para citar agora, né? Deixa eu ordenar as ideias. Acho que os 3 R's, né? Que é Ritmo, rotina e resultado. Bem ritmo, Maria Helena. bem Maria Helena. A Maria Helena sempre repetindo isso. E tem uma coisa que ela fala muito também, que faça todos os dias, mas faça. Ela fala com outra frasezinha assim, mas às vezes você não tá com 100% no seu dia. Mas você vai fazendo, você Sem vai pressa e sem fazendo, pausa. sem pressa e sem pausa. E aí ela falava muito isso pra mim, porque eu sempre tinha muita pressa, nunca queria pausar, disse, uma hora você vai pifar, e aí vai ficar com a pausa obrigatória. Aí eu disse, não, não é assim, eu consigo. Eu extremamente executora, querendo resolver tudo ao mesmo tempo. Arranca os cabelos, volta sorrindo, plena. Né? Chora, volta, aquela coisa assim, precisa dar certo, eu preciso honrar fornecedores, funcionários, aquela pressão, de fato, de quem... Mas eu acho que é uma pressão natural de quem quer Vai dar acertar, certo, de exatamente. quem quer acertar, né? Acho que você tem que ter muito estômago para lidar com todas as mudanças que acontecem em diferentes cenários. Mas a Sucesso me marcou muito com essa questão do hábito da rotina e metodologias que foram implementadas lá, a gente permanece até hoje. Então, dentro dos grupos dos WhatsApps, né? Dentro do WhatsApp, a gente montou alguns grupos junto com a Sucesso de enviar faturamento, por exemplo, 2 vezes por dia para todos os setores. Então, de meio-dia e final da tarde tinha que fazer o envio. A gente já acompanhava o faturamento, mas não dessa forma. Só que acabava ficando mais nítido quando você via 2 vezes por dia o que é que aconteceu e tal, Sim. enfim. Para a visibilidade ficar maior, né? Exato. E aí, mesmo quando a gente encerrou o ciclo, né, de contratação, perpetuou. Até hoje, os grupos, eles se mantêm com a rotina que foi implementada, sabe? Então, o que eu gosto muito, assim, do diferencial de uma boa consultoria é que ela não cria dependentes. Ela te ensina métodos e faz você seguir e lá na frente você faz aquisição de novos produtos ou de novos processos ou precisa melhorar, porque você sempre precisa melhorar. Sim. Então, é basicamente assim, resolvi uma dor, aumentei faturamento, reduzi um custo, excelente, palmas, e agora olha O que é para que vem cá, porque agora, eu né? gerei outro Próximo. problema que Qual é o próximo problema da lista, né? Exato, que eu preciso resolver, né? É que nem um exemplo que foi dado. Tá, agora eu construí um avião, agora eu estou precisando do posto, ou do combustível específico para Combustível. abastecer o avião, e agora eu preciso também do transporte que vai carregar o combustível, que vai deslocar para o ponto de abastecimento do avião. Então, assim, os Sempre problemas, tem, eles não... né? Sempre tem. Exato, né? E para cada problema que surge, uma nova oportunidade de lucro. Isso mesmo, é verdade. É muito bom quando a gente tem esse pensamento. Eu amei esse ponto da fé no propósito. Eu acredito muito nisso também, né? E é isso mesmo, né? Quando a gente tem clareza do propósito, assim, cara, tá difícil, mas vamos embora. A gente vai fazer dar certo, porque a gente acredita. A gente vai fazer aqui o método, a ferramenta, a pessoa, o contato, a É parceria, que mas vai dar precisa. certo, né? E eu gosto muito também de uma frase assim
assim, né? Me lembrou muito quando você estava falando sobre esse caso dos valores e tal, que é assim, o problema não é o problema é o que a gente faz diante de um problema, né? E no mundo corporativo, né, no mundo todo da gente, imagina como indústria, né, como vocês são, é problema o tempo todo, né? A gente tem que respirar fundo e dizer assim, exatamente, qual é o próximo problema que irei resolver agora, né? Vou chorar no banheiro um pouco. Qual é o próximo problema que tem aqui agora para resolver? E assim a gente vai, né? Exato. Que Essa semana eu mandei mensagem para uma colaboradora, depois eu liguei para ela e fiz assim, ó, porque eu disse, digita, não tem tempo, e a mensagem ficou seca. Eu disse, meu Deus, eu esqueço que o digitado não o tem WhatsApp, o som, né? E eu só tava querendo que ela digitasse. Aí eu liguei para ela, quando eu liguei ela já tava meio assim, eu fiz, Oh, meu presta Deus. atenção no que eu vou te falar. Problema, não pega a senha. Tá? Então, assim, tô com 5 aqui, um batendo no outro. Se tu ficar mandando 8 milhões de áudios, cada um com 5 minutos, eu não consigo te ajudar. Resolver. Resume isso aí, deixa digitado, porque eu sou extremamente objetiva. Você mapeia o problema, eu tento te ajudar com alguma solução, ou te digo quem tu vai procurar. Né? Problema não pega a senha. Isso mesmo. Seria excelente, mas aí vem 5 ao mesmo tempo, aí faço a mesma composição de quando você volta de uma imersão dessa. Tá. Qual que pode me dar mais fila, né? prejuízo? Isso mesmo. Qual que me dá mais prejuízo? Qual que eu resolvo mais rápido? A gente vai fazendo um match aqui e vai resolvendo, porque senão você não dá conta. E como é bom quando a equipe também ela sabe como a gente funciona, né? Sabe que aquela voz, na verdade, não é o normal da gente também, né? E aí a pessoa às vezes releva, entende isso, diz assim, opa, ela só está nervosa, vamos lá, vamos para frente, aqui. né? Exato. Há muitos mal entendidos que a gente consegue resolver só pelo conhecer do outro mesmo, né? Exato. Às vezes quando eu naturalmente, apesar de brincar, de ter muito contato com pessoas e ter essa veia mais de pessoas, como eu tenho um perfil mais executor, e é muito importante a gente se conhecer. Muito. Né? Para a gente conseguir comunicar com outras, às vezes a gente fica querendo entender tanto de pessoas, a gente nem se entendeu ainda, não procurou Isso nem mesmo. saber qual é o nosso perfil predominante, quais são as nossas falhas, onde que a gente vai errar, quais são os nossos pontos fortes. Aí eu quero entender o outro. Eu acho que o outro é complicado quando nem eu me entendi ainda. E assim, nessa fala, por exemplo, eu disse, cara, eu acabei de falar muito objetiva. Na minha cabeça tá tudo certo, na da pessoa. Ela é tão fofinha comigo, dessa vez ela não foi. Ela tá chateada comigo. Então, assim, você tem que... Já vem, né, os bichos, os monstros Exato. todos, No né? meio de tudo, você ainda tem que ter cuidado com a sua interpretação, porque você lida com gente, e é a gente que faz o negócio rodar. Exato. Agora a gente vai para um roteiro mais finalzinho. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas assim, e você vai me trazendo as suas respostas. De frente com Gabi. Tipo isso. Peraí, deixa eu... Me sentindo. Se alonga, se prepara. Primeira pergunta é assim, qual das lições, que eu entendo que você deve ter várias, mas qual delas foi assim a mais marcante nesses últimos anos, assim, de lições aprendidas? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ai, que lindo essa. Amei, viu, minha gente? Amei essa. Me conta agora assim. Que lindo, é verdade. Porque é bem isso. Não corta a emoção, não? Não, a gente gosta de mostrar a emoção, entendeu? Fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade, inclusive, para falar disso também. É muito assim, né? Porque, enfim, eu acho que eu tô muito emotiva. Porque a gente, quando quer fazer o negócio dar certo, a gente coloca toda a energia da gente, né, ali. E nem sempre o dia sai como a gente planeja. E às vezes a gente se desespera, enfim, antecipa a terapia. Faz, assim, dá um jeito. Hoje eu vou pra mim, inclusive. Vai, né? E aí, enfim, faz alguma coisa que gosta. Às vezes o dia não tá dando certo, mas no outro dia você vai respirar com mais clareza, vai juntar todos os seus caquinhos ali e vai colocar as coisas em ordem, né? Porque você tem que continuar. Enquanto você tiver vida, você tem problema para resolver. Isso mesmo, é verdade. Né? E assim, a maturidade vai ensinando a gente como se deparar com o mesmo problema de formas diferentes. Na primeira vez a gente se desespera, na segunda a gente, isso aqui já não é assim, né? Eu lembro que eu tinha um time assim jovem também, e aí às vezes eles ligavam para mim assim desesperados, Vanessa, o que é isso? Não sei o que. Aí eu escutava e dizia, tá bom. O que é que a gente pensa? O que é que você pensa em resolver? Eu pensei assim, assim. Resolva desse jeito, então.
Van, eu adoro conversar com você, porque eu não resolvia nada, assim. Eles que tomavam a decisão por eles mesmos, mas eles tinham a tranquilidade. E quando falava comigo, dizia, pronto, agora eu estou tranquilo também. Se Van, como é que tu pode, assim, no momento de um estresse danado, você vai, fala de um jeito assim, eu digo, gente, a idade dá essas coisas também pra gente. Se tem Não são algumas só os coisas cabelos boas, brancos. exatamente. Se tem algumas coisas boas, né, que a maturidade gera pra gente, É, é a gente não se desesperar tanto em algumas coisas, né? O que a gente já viveu, a gente já diz assim, se resolve, né? É problema, mas não é tão grande é, assim, né? A gente já consegue ver aquele monstro menor, né? É bem exato. interessante Às mesmo. vezes as pessoas olham, nossa, mas você é tão inteligente e desenrolada. Não, meu filho, eu sou calejada, viu? É, isso Porque mesmo. assim, Isso é habilidade, né? essa aí Assim, já você é treino, é calejada, treino, já é apanhei um treino. É. bocadinho. Então, a sua resposta não é nada que você criou agora, você vem de outras coisas, né, que você já teve que aprender. O que você vê como tendência do teu mercado hoje? O meu mercado, ele procura o mercado de alimentação, como todos os outros mercados, ele vem buscando praticidade. Inclusive, a linha da Almirante é uma linha de mais praticidade. É aquela questão do comfort food que eu te disse, sabe? Do Sim. food tech, de você procurar algo mais rápido, mas ao mesmo tempo estar olhando a quantidade de calorias, a quantidade de sódio. Sabe como é? Você vai pegar um industrializado, antigamente você pegava uma pizza congelada, Qualquer um, né? qualquer coisa, e foi. Agora não. E você só comia aquilo em último caso, não, não, não. Agora não. Muitas vezes aquilo faz parte da sua rotina, mas você já olha a quantidade de calorias, você já olha se aquilo tem muito sódio, se vai te fazer mal, se não vai te fazer tão mal assim e tal. Então, é uma tendência do mercado. Eu fico brincando, daqui a pouco a gente vai estar igual aquela família que tinha que comia as pílulas lá, que tinha os Os Flintstones, Jetsons. isso, os Jetsons. Daqui a pouco a gente já tá, basicamente, né? Porque É, a gente todos os dias come a cápsula de ômega 3, isso mesmo. a A vitamina C, creatina. a creatina, e a gente já tá tipo os Jacksons, né? É, E existe essa tendência e a gente tem se preparado para facilitar cada vez mais o consumo. É a embalagem que tem o Ziploc, é porque a pessoa vai tirar aquela porção. As pessoas estão com rotinas mais individualizadas, não se coloca tanto à mesa, né? Certo? Quando você vai fazer um negócio no Instagram que você quer fazer para inglês ver. Mas, assim, aquela mesa posta a bonita. mesa posta é bonita, a mesa posta também é sinônimo de riqueza, Isso de mesmo, health style, prosperidade. aquela É. coisa toda. Mas existe essa tendência de mercado da praticidade, Legal. sabe? A praticidade aliado à qualidade de vida e saúde. Então, assim, o equilíbrio desses dois, quem está conseguindo fazer no mercado está se destacando, né? Perfeito. E qual o recado final que você dá? Especialmente, eu queria um recado especial para a liderança feminina e que tem filhos, sabe? Porque é um grande desafio esse mix de coisas assim, sabe? Eu queria ter um recado assim sobre isso, assim, que eu sei que é difícil a gente jogar os pratos todos, né? Tem prato que cai mesmo e não tem essa de estar com todos os pratos rodando, não. É, Mas, assim, o que é que as pessoas que hoje, né? Hoje eu vi uma reportagem super legal, fiquei super feliz com esse dado. O Brasil hoje é o quarto país que mais as mulheres retornam para o trabalho depois da licença maternidade. Veja, uma estrutura que a gente tem sem creche, sem estrutura nenhuma no final das contas, né? E eles dizendo assim que a rede de apoio acaba super ajudando também, mas que também a própria organização hoje tem a flexibilidade do trabalho para poder aportar e continuar com aquela pessoa que é super competente, né? Só estava nesse momento de maternidade importante para a vida dela, dando esse tempo. Então, me conta assim, o que é que você sugere como ponto de apoio, como movimento que as pessoas que são mães, mulheres e empresárias, para poder manter sua sanidade, inclusive. olha, eu acho que uma coisa que me deixa muito mais leve, até do que no início, é que antes eu queria ter a rotina perfeita, com o horário marcado para ter o tempo do meu filho. Aí eu sou a louca da A agenda. cronoanálise da agenda. E aí, o que é que eu tento fazer? Não, o dia tem 24 horas. Se eu pegar 10% do meu dia, são 2,4 horas eu vou colocar Uau, aqui para o meu filho. Yasmin! E aí você se frustra, porque no final das contas não dá. Vai ter o dia que vai ter o trânsito, vai ter o dia que alguém faltou, que era de uma operação extremamente importante, você vai precisar estender o trabalho, enfim. E eu comecei a mapear coisas que para mim são inegociáveis. Legal. Porque pode acabar o mundo no final, mas eu fiz aquilo, então para mim valeu. Então, uma delas é tomar café da manhã com meu filho, Ah, que sabe? legal. Eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, de sentar para tomar café da manhã com o filho, mas no meu caso, eu nunca tenho hora para voltar.
sabe? Então, se naquele momento eu conseguir participar da rotina dele, eu conseguir dar o primeiro alimento dele, eu tenho certeza que ele comeu a quantidade de proteína que eu queria que ele tivesse comido. Ah, legal. Então, assim, aquilo para mim é satisfatório. E, principalmente, buscar colocar na agenda com intencionalidade a qualidade de tempo. Porque o que é que acontece? Ah, mas você estava com o filho. Você estava com o filho, mas você estava arrumando a casa, você estava pensando em um milhão de coisas para fazer. Então, assim, a intencionalidade, eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. E eu entendo que para isso requer você abrir mão de algumas coisas e colocar isso na agenda, sabe? Mas é o tempo de qualidade, não é a quantidade de tempo, Perfeito. sabe? Tem mães que, inclusive, não conseguem sair para trabalhar porque não tem tanta rede de apoio e elas sentem falta de estar com o filho estando com os filhos. Né? Por quê? Porque elas vão ter que arrumar a casa, a comida não se faz só, a roupa não se lava só. Então, assim, independente se você é empresário ou não é empresário, você tem que ter um tempo de qualidade. Mas para você que é mulher e que é empresária, escolha algumas coisas que você não vai abrir mão. Porque existe a fala do tudo que eu faço é para o meu filho. E aquilo acaba trazendo muito mais peso para o seu filho do que acalento. Ele começa a entender que o motivo do seu cansaço, do seu desgaste, é porque Tem você a quer ver com trazer ele, tudo para né? ele. E não é isso. Você faz porque você quer estar bem, porque você precisa, porque você também quer oferecer o melhor. Mas a responsabilidade da carga do seu trabalho não é o seu filho. Então, assim como você tem agenda com coisas que vão te fazer prosperar, é importante ter agenda com algo que vai fazer o seu filho prosperar, que é a educação que você pode dar para ele, que é o amor que você pode dar para ele, sabe? Então, Agora sou eu que vou chorar, viu? Fiquei emocionada agora. Ai, Yasmin, estamos chegando na reta final. Queria que você falasse um pouquinho mais assim os últimos recados de merchan aí da Azevedo. Para você que não sabe aquelas comidinhas maravilhosas que a gente come em alguns resorts chiques daqui? Pois bem, gente, a gente pode ter essa comidinha em casa comprando da Azevedo Pescados, porque eles são fornecedores dessas redes, tá? Então fale mais sobre exatamente. isso. Se você quiser conhecer mais a Azevedo Pescados, mais da nossa cultura, mais dos nossos colaboradores, segue o @Azevedo Pescados, onde você vai encontrar os melhores camarões do Brasil, certo? Bem pertinho de você, com delivery para você que é consumidor final. E para você que é do segmento de padarias, restaurantes e hotéis, a melhor ficha técnica de rendimento também vai ser com produtos da Azevedo Pescados. Então, se você quer conforto e praticidade, ou se você quer produtos para fazer os pratos mais regionais, as melhores muquecas ou os pratos de tilápia para sua dieta, não importa, vai ser na Azevedo Pescados. Chique, né, minha gente? Vale muito conferir. A gente aguarda vocês nas redes sociais da Azevedo Pescados, nas redes sociais da Sucesso também. Um prazer estar com vocês. Um prazer estar com você, Obrigada, Yasmin. Muito mãe. obrigada. Tchau, tchau, gente.